Bem-vindos ao canal Timon Fiel News. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações para não perder nenhuma informação do Corinthians. Pré-jogo do Timão, créditos Sport TV. Boa tarde. Concorda com a abertura? O jogo é tenso. Boa tarde, Sérgio Xavier. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Dodô. Todo mundo que nos assiste. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais longe. Eu acho que a gente costuma falar de tática, de técnica, de jogadores que estão brilhando. E hoje eu acho que a gente vai falar muito de emoção, de cabeça, porque o Corinthians tem, digamos, dois sentimentos, né? Que um tá indo super bem nas Copas, né? Mas no Brasileiro está na zona de rebaixamento. E o São Paulo, que está melhor no Brasileiro, acabou de ser eliminado de 2 Copas. Então, assim, tem que ver como é que vai funcionar a cabeça. E esse negócio de clássico, clube grande, jogar... Tem alguém aqui que eu acho que entende mais do que eu, né? O artilheiro dos gols bonitos. Dodô jogou muitos majestosos. Alô, Dodô, boa tarde. Tudo bem, amigo? O que você espera do jogo, Dodô? Tudo bem, Lu, Serginho, para todo mundo que está assistindo a gente. Cara, se você olhar a tabela, esquece a tabela. Hoje é muito em função daquilo que você falou que aconteceu nas últimas semanas. O São Paulo que deixou 2 competições importantíssimas e que tem um Corinthians pela frente. E a situação do Corinthians mexe muito com aquilo que vai ser o jogo, né? Para a torcida do São Paulo, por exemplo, a torcida quer relaxar um pouco depois de tudo que aconteceu com uma vitória no Corinthians, sobre o Corinthians e deixando o Corinthians na zona de rebaixamento. Já a torcida do Corinthians... para você, o coraçãozinho é para você, hein? Para nós, pra gente. E já a situação do Corinthians, que vai muito bem nas Copas, precisa resolver a situação no Campeonato Brasileiro e ficar nessa situação rodada a rodada cada vez é pior, né? Pois é, o campeonato vai chegando ao fim e, eventualmente, nessa situação, você pensa, agora vai. Ganha 2 jogos, dá toda a pinta de que vai sair, perde 2, aí volta para a mesma situação. Vamos trazer para você agora no Aquecimento Sport TV, chegada, vestiário do Corinthians a Brasília. O Corinthians fez um treino aberto ontem, daqui a pouquinho vamos falar do treino aberto. Vamos passeando pelo vestiário do Corinthians. Camisa preta é bonita, com esse número escuro é difícil de ver. Essa é uma situação difícil. Estamos vendo aí o vestiário do Corinthians. A camisa é linda. O narrador vai sofrer. Tem que dar um jeito, né? É o que sobra pra gente. Estamos passeando a camisa do Hugo Souza. Fagner, experiente lateral direito. Estamos no vestiário do Corinthians em Brasília. E a chegada de Dom Ramon. Dom Ramon faz um bom trabalho, Dodô? Dom Ramon faz um bom trabalho. O Corinthians é muito competitivo. As Copas estão aí de prova. Mas o campeonato que precisa de regularidade, que é o brasileiro, precisa melhorar. E a gente tem essas últimas rodadas do campeonato que o Corinthians precisa urgentemente sair dessa posição. Porque time grande nessa posição, né, Luiz? O bicho pega. Corinthians foi ao mercado e comprou pesado, trouxe Memphis Depay, trouxe grandes nomes, isso mudou o astral no Corinthians, falando aí, olha aí, Memphis está no banco, Memphis tem estilo, né? Style. Memphis é style. Total. Agora, tem que lembrar o seguinte, né? O Memphis é um dos 8 grandes reforços, eu acho que dá para dizer, do Corinthians, e são reforços pesados mesmo, alguns muito bons. Só que eles tiveram pouco tempo, né? Então, é um time que tem 2 meses. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho do Ramon é muito bom, porque ele conseguiu, já de alguma forma, encaixar boa parte dessa turma. Chegada do Corinthians ao Mané Garrincha. Aquecimento Sport TV, lembrando sempre que fazemos o aquecimento no Sport TV, a transmissão será no Premiere. Estarei com o Dodô, com o Sérgio Xavier e quem tem todas as informações, quem sabe tudo do Corinthians é Karina Azevedo. Tudo bem, Karina? Oi, Luiz, tudo ótimo? Boa tarde aos amigos da transmissão, a todos que estão nos acompanhando. Bom, o Corinthians chegou agora há pouco aqui ao Mané Garrincha, os jogadores vieram até o gramado, dar aquela conferida, ouviram alguns gritos não muito agradáveis por parte da torcida do São Paulo, né, que hoje torcida única, somente do time mandante. E vocês falaram aí do Memphis, primeira vez que ele vai jogar fora de São Paulo, né, que ele viajou com a delegação. E agora falando um pouquinho do time, o Ramon já deixou claro que ele alterna os times que jogam nas Copas e também o time que joga no Brasileirão. Então, em relação ao time que enfrentou o Atlético Goianiense na última rodada do Brasileirão, só uma mudança que é na zaga. O André Ramalho volta ao time titular, que ele estava cumprindo suspensão. Então, ele retorna e tinha uma dúvida no meio de campo entre o Bidon e o Carrilho, mas ele optou por manter o Bidon. E a gente bateu um papo com o Ramon Dias para perguntar se esse é o desafio mais difícil do Corinthians nessa sequência do time, que hoje busca a 4ª vitória seguida, coisa que ainda não aconteceu na temporada. Para Corinthians es un partido muy importante. Creo que necesitamos los puntos
para nosotros muy importante para salir de la zona de retrocesión, pero el equipo está muy bien, está anímicamente bien, tácticamente hemos mejorado muchísimo, entonces estamos conscientes que hoy podemos hacer un gran partido. Dom Ramon, achando que o time vai fazer uma grande partida, ele disse que o time taticamente melhorou muito. Isso é visível de fato, não? Sim, eu acho que sim. Se a gente pegar um bom recorte aí, os últimos 6 jogos do Corinthians, acho que desde aquele jogo contra o Flamengo, que já foi era um jogo tenso, e o Uma Corinthians vitória ultra necessária. a partir dali, tem uma derrota, e na derrota o Corinthians não jogou mal. Foi o jogo contra o Botafogo. O resto foram grandes vitórias. O até. líder do campeonato, né? É, exatamente. Então, assim, ele conseguiu ajeitar, e acho que se tem uma contratação para destacar até agora, para mim, é o André. O André, eu acho que é o cara que deu uma arrumada na parte defensiva do Corinthians. E, cara, quando você começa o jogo sem tomar gol, a vida fica muito mais tranquila, né? E esse formato novo dos 3 meio-campistas, né, para liberar o Garro um pouquinho mais solto, eu acho que ele encontrou uma segurança mais defensiva. O André chegou muito bem, o Hugo sempre é um destaque do time do Corinthians, o Romero sendo decisivo pra caramba. Então, acho que essa estrutura do meio-campo ajuda também bastante. Eu falei do treino aberto, vou mostrar o treino aberto, porque a relação da torcida do Corinthians com o time é impressionante, né? Treino aberto, lotou. Muita gente, olha só. Torcida comparecendo em grande momento e sendo apresentado mais uma vez a força da Fiel. É que assim, a gente tem que lembrar, né? Esse é um jogo de torcida única. Infelizmente, mesmo em Brasília. Mesmo em Brasília. Então, assim, essa é uma forma do Corinthians se conectar com o seu torcedor, jogadores receberem energia e torcer também que hoje não apareçam corintianos muito infiltrados que tem um potencial de confusão, sempre tem, né? Quando a gente pensa... Olha aí, o time do Corinthians entrando nesse momento, essa vaia, porque o time do Corinthians está entrando no gramado para fazer o seu aquecimento. Aliás, falando em gramado... Corinthians divulga nota para criticar a decisão da CBF sobre as datas alteradas. Corinthians critica a CBF por mudar data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Inadmissível. A pedido do Flamengo, entidade altera a agenda do torneio e irrita a diretoria do Timão. Em nota oficial, divulgada neste sábado nas redes sociais, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, criticou a CBF por ter alterado a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A partida, que seria no dia 17 de outubro. Uma quinta, agora será no dia 20, um domingo. O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo, escreveu o dirigente. Os jogos da rodada da Série A que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro envolvendo os semifinalistas da Copa do Brasil serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro. A mudança ocorre depois de um pedido do Flamengo, refutado em ofício pelo clube alvinegro quando consultado. É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência, completou o presidente do Timão. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito. Por fim, Augusto Melo afirmou na nota que a decisão atrapalha o futebol brasileiro como um todo. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Valeu, fiel!
Se você chegou até aqui, obrigado. Deixe o like, se tiver gostado do vídeo, compartilha nos grupos. Até o próximo vídeo.